O cuidado com o ciclo reprodutivo das vacas é um dos principais desafios da pecuária, principalmente quando destacamos a atenção especial em vacas de primeira cria, chamadas de primíparas. Falaremos sobre as características e muito mais sobre o setor hoje com a Conan, empresa 100% brasileira de nutrição animal. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Bruno Marson, diretor técnico comercial da Conan. Seja muito bem-vindo, Bruno. Oi, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Desempenho reprodutivo das vacas de primeira cria, chamadas de primíparas, é um dos maiores desafios da pecuária de leite. Nutrição balanceada, manejo eficiente e cuidados pré e pós-parto são essenciais para garantir fertilidade, saúde e produtividade. Bruno, qual o diferencial do manejo reprodutivo de vacas primíparas e multíparas? Joyce, uma vaca primípara, ela é uma fêmea de primeiro parto. Né? Então, ela é a primeira experiência que ela está tendo desse processo de ter um filho, né? De ter uma cria. A vaca multípara, ela é uma fêmea mais experiente, ela já passou por isso em outros momentos. Então, você tem diferenças de comportamento, né, desses dois tipos de animais. A vaca primípara, ela, por ser mais inexperiente, ela permite que outras vacas do rebanho troquem o seu filhote ali, né, a sua cria. E nesse momento do nascimento, existe a criação de uma relação materno-filial muito forte, de um vínculo muito forte entre a mãe e a sua cria. E esse momento de tocar, de lamber, que a mãe tem esse comportamento com a cria, é o estabelecimento desse vínculo. E quando a fêmea permite que outras vacas acabem se aproximando ou tocando do seu filhote, na sua cria, essa relação pode ficar um pouco mais fraca. Então, a primípara, a chance dela rejeitar o bezerro dela é maior que a multípara, que é mais experiente nesse processo, dessa criação desse vínculo. Ao mesmo tempo, a vaca primípara, por ser o seu primeiro parto, ela tem o núcleo mais sensível, os tetos mais sensíveis, então ela se movimenta mais. Em alguns momentos, ela pode não deixar que o bezerro não reproduz da forma correta, pensando na pecuária de leite a pasto, ou mesmo numa pecuária de corte, né, que também é comum, né, na pecuária de corte, principalmente essa reação da primípara ao bezerro, poder ser um pouquinho mais reativa, não deixar ele mamar tão fácil, e aí você pode ter uma falha da transferência da imunidade passiva e levar a problema de saúde desse bezerro. Ô Bruno, e qual a idade, a partir de que idade que a vaca ela está preparada para a primeira cria? Normalmente, a gente fala mais em relação ao peso, né, do que a idade. Claro que a idade também é importante. Né? Em vacas de leite, a gente já está pensando em vacas assim de 20 a 24 meses de idade. E em vacas de corte, nós estamos falando de animais que podem estar até 14 meses já prontos para a idade reprodutiva. Mas mais importante do que a idade em si é o peso. E essa vaca, para entrar em reprodução, ela tem que estar próximo ali dos seus 60% a 65% do peso maduro. Então, depende da raça do animal, depende de qual é o peso adulto dessa vaca, mas ela tem que atingir mais ou menos essa métrica de 60% do peso adulto para entrar em reprodução. Isso na concepção. Ao peito, essa vaca tem que atingir em torno de 80% do seu peso adulto. E se passar desse período que ela está pronta, por exemplo, vamos colocar aí 2 anos, se por algum motivo deixar passar muito tempo, ela pode ainda a criar ou tem um limite aí para ela poder ter a primeira cria? Essa é uma questão da idade, já é mais uma questão do limite econômico e não fisiológico. Né? Então, uma vaca ela tem que emprenhar o mais cedo possível para que ela entre logo em produção, seja de leite, seja de corte. Então, quanto mais cedo ela entrar em produção, mais cedo a gente vai ter a retorno do investimento que foi feito nesse animal. Quando ela fica mais velha, ela pode sim emprenhar depois, inclusive os desafios são menores se ela emprenha mais velha, né, porque ela já cresceu, porém o retorno econômico é muito mais baixo, né, porque ficou muito tempo comendo
vamos falar assim, dando gastos sem dar retorno, né? Então, o ideal é a gente respeitar intensificar o nosso manejo nutricional e sanitário, racional na fazenda, para colocar o mais cedo possível essas vacas em reprodução, seja no leite, seja no corte, para a gente ter logo o benefício econômico da atividade. Já voltamos a falar mais sobre esse assunto, agora é da porteira para dentro com Frederico Dávila. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce, obrigado você que nos prestigia toda terça-feira aqui no Porteira para Dentro. Variação climática preocupa produtores de cevada e reforça o monitoramento das lavouras, principalmente em fase de floração e maturação. Ô Frederico, outono e inverno, entre maio e setembro, é a melhor época para o plantio. O que é? Pouca chuva e mais frio influenciam aí na produção? Com certeza, Joyce. Cevada é uma cultura de inverno, é uma cultura que é plantada no intervalo, obviamente aqui no Brasil, das culturas de verão, ou seja, no caso principalmente da soja, e tem a sua distribuição praticamente na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e um pouquinho aqui no sul de São Paulo, que praticamente é o mesmo clima do Paraná. E ela tem uma característica que precisa ser respeitada para a questão industrial da cevada. Quando a gente fala questão industrial, é justamente para fazer o malte da cerveja. Então ela precisa ficar apta a fazer o malte cervejeiro, né? A produção de cerveja. Então ela precisa ter características organolépticas, ou seja, características industriais e biológicas que atendam essas necessidades da indústria. Então, a grande questão da cevada é que ela não tenha uma proteína muito alta. Então, você precisa... o início do plantio dela se dá no norte do Paraná e no norte pioneiro, aproximadamente ali por abril, depois na região central do Paraná, ali região de Guarapuava, mais para o mês de maio, comecinho de junho, e aqui no sul de São Paulo, aproximadamente mês de maio. E ela se estende, vai ser colhida lá em setembro. No início ela até tolera um pouco mais de tempo quente, mas no final ela não pode sofrer intempéries como o tempo quente ou até excesso de chuva, que aí ela pode comprometer as características industriais da cevada. E o Brasil, ele não é um grande produtor, porque ele importa muito, ele não consegue dar conta, né, de atender a demanda interna. Quanto que produz, mais ou menos? Então, o Brasil hoje produz aproximadamente de 35% a 40% do volume que é consumido pela indústria no Brasil. Então, nós estamos falando aí em torno de 500, 600 mil toneladas, e nós utilizamos aí em torno de 1,3 milhão de toneladas. Lógico que tem outras aplicações que não só a cerveja, a gente já cansou de ver aí pães à base de cevada e determinadas outros produtos da linha de alimentação de fibras com cevada, mas principalmente é utilizado pela indústria cervejeira. Mas para você ver, Joyce, como é interessante esse aspecto, que a cevada é uma opção para o produtor brasileiro, porque o Brasil não é autossuficiente em cevada. Lógico que ela não pode preencher todas as regiões do Brasil por conta de características climáticas. Mas nós temos regiões como o Cerrado brasileiro, Goiás, Minas Gerais, regiões altas, né, de altitude maior e com irrigação, que é uma opção para o agricultor naquele intervalo entre as lavouras de verão, entre a época de verão. Então, o que falta, né, para o Brasil? Falta o fomento da indústria em relação a essa produção nacional, mas também a questão da atratividade para o produtor, porque ele não vai fazer uma cultura que não tenha atratividade. Se for ver bem, essas regiões produtoras de cevada que nós temos aí, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente para Paraná, que é o maior produtor do Brasil, é porque você tem indústrias, maltarias em regiões estratégicas e que acabam fomentando
a produção de cevada nesses locais, como é o caso de Guarapuava, Ponta Grossa, onde a gente tem uma grande, na verdade, a maior região produtora do Brasil. O produtor ele só produz aquilo que ele tem um destino certo, né? A gente sabe que por mais que o Brasil tem um potencial de expansão aí para a produção de cevada, para atender aí, para abastecer as cervejarias, precisa essa proximidade com a indústria realmente. Exato. E lembrando, né, Joyce, que quem fornece essa cevada para nós são nossos vizinhos aqui. Argentina, Uruguai, praticamente são esses. Tem um pouco da Europa, vem também. Mas, basicamente, são regiões aqui próximas ao Brasil que atendem esse mercado. Porque acaba que a alternativa para eles na entre-safra, ou seja, o que seria a safrinha, só pode ser cultura de inverno. Eles não têm a opção de entrar com milho safrinha, como regiões do Brasil aqui tem. E regiões como essas que nós acabamos de citar, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também não tem a opção de entrar com milho safrinha em determinadas regiões por conta da climatologia daquela região. Então o Brasil tem aí, não só na cevada, mas como em culturas de inverno em geral, como trigo, triticale, centeio, tem uma capacidade de expandir área, mas de novo, né, precisa de ter atratividade sob o ponto de vista econômico para o produtor entrar na atividade, porque ninguém vai entrar para perder dinheiro, né, Joyce? É um risco, né? E, Frederico, a cevada, ela é uma cultura, né, de rotação, e justamente essa rotação, ela influencia na qualidade? Influencia. A cevada, ela é muito benéfica para o sistema de produção como um todo, porque ela tem uma grande capacidade de expansão radicular, ou seja, de raízes, e também ela deixa uma massa, uma palhada muito forte, muito grande em cima dos campos que propicia uma condição adequada para o plantio direto na palha. Então, comparada ao trigo, ela deixa em torno aí de 30% a 40% mais palha do que o trigo depois da colheita. Isso propicia benefícios para a cobertura de solo e também na questão radicular, ela ajuda bastante a criar uma microbiota de solo bastante positiva. Então ela é uma alternativa de cultura de inverno muito interessante para essas regiões que o clima permite que ela seja semeada. Eu queria colocar, Joyce, que as pessoas vão perguntar como que é formado o preço da cevada, né? O preço da cevada, normalmente, ele é formado pela tela de Chicago, né, do trigo Chicago, mais um percentual, que varia aí entre 22% e 25%, 27%, dependendo da região que você está e a distância que você está da maltaria, ou seja, da indústria. Então, o que nós precisamos é justamente, hoje em dia você tem empresas e maltarias que fazem contrato antecipado com o produtor, dentro daquelas características industriais preconizadas para fazer cerveja, mas, como eu disse aqui, né, Joyce, a cultura de inverno dificilmente é uma cultura são culturas, né, que o produtor entra para ganhar dinheiro para valer, como é uma cultura de verão, mas ela tem que deixar algum resultado para justificar você entrar na cultura. E a cevada, como ela tem espaço para entrar no mercado brasileiro, porque o Brasil importa esse volume bastante grande, em torno de 2/3 praticamente da cevada vem de fora, para você criar essa atratividade, você precisa, obviamente, estimular isso via preços, né? via o mecanismo comercial, que você incentive ao produtor fazer a cultura da cevada. E sem políticas públicas vai ser difícil incentivar e estimular o produtor a produzir cevada, por mais que a gente tenha todo esse potencial. Pois é, aí é aquela história que a gente já conhece, né? Como é que a gente pode, né, Joyce, numa situação que nem hoje, você, por exemplo, né, eu estou falando aqui, mas se você for pegar uma cultura de inverno hoje, como cevada, que se deixar aí em torno de 500, 600 reais por hectare, você já pode soltar rojão, né?
mas você pegar dinheiro no plano safra do PT a 14% de taxa de juros, dificilmente o produtor vai embarcar numa realidade dessa, a não ser que ele já esteja com uma estrutura voltada para aquela atividade e que ele já tenha contratos e que ele já saiba lidar com a cultura e que ele já tenha prática com a cultura e tenha uma certa segurança. Dificilmente você, num ambiente como esse que nós estamos hoje, você vai conseguir atrair novos produtores para ingressarem numa cultura nova como a cevada. O agro praticamente é o único poder de barganha aí do Brasil. Ninguém tem condições de competir com a nossa potência, com todo esse cenário de produtividade que nós temos aqui. Mas se a gente tem um governo que só critica o agro e se ele não ajudar, se ele não atrapalhar, já está ajudando, mas não é essa a situação que a gente tem aqui. É só o agro mesmo que nos torna competentes, capacitados para concorrer lá fora, seja com qualquer país que for. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui no A Força do Agro. Você trouxe a Oeste até aqui. Agora está na hora de irmos mais longe. Com mais 20 mil assinaturas, a Oeste TV se tornará realidade. Vamos juntos dar esse próximo passo. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Esse primeiro ciclo reprodutivo pós-parto é considerado crítico justamente pelo que você colocou aqui, pela falta de experiência do animal? Tem esses dois pontos. No primeiro é a falta de experiência e, nutricionalmente falando, após o parto, a vaca ela entra em balanço energético negativo. O que é isso? Até no primeiro parto, ou no parto de maneira geral, a vaca ela não consegue consumir a quantidade de alimento necessário que ela precisa para suprir a sua exigência nutricional. No caso de uma pueripa, isso é ainda mais proeminente, porque além dela estar lactando, né, a partir do momento que ela pariu, ela começa a lactação, ela ainda está crescendo, porque ela não está no seu peso adulto, ela tem que se manter, tem que cuidar do seu filho e, logo na sequência, encanhar novamente. Então, a exigência nutricional da pueripa é muito, muito alta, por isso que esse período é muito crítico. Ela entra em balanço energético negativo, ela usa as reservas corporais que ela tem para conseguir suprir a sua exigência nutricional e ela também é inexperiente. No caso da vaca multípara, ela também entra em balanço energético negativo, aí já é uma vaca mais experiente, então toda essa parte comportamental é mais bem estabelecida na multípara. Mas o cuidado com a pueripa nesses dois pontos é fundamental. E quais os principais riscos à saúde nesse período? Bom, pensando em vacas de corte, né, o que a gente tem mais risco é retenção de placenta, nesse momento, né, no parto, principalmente se a vaca ficou muito estressada, se ela não está parindo no bom score. Na produção de leite, a gente tem problemas de cetose, né, que pode acontecer, deslocamento de abomaso, porque a vaca não consegue exatamente nessa questão de não conseguir comer tudo o que ela precisa, ela mobiliza muita reserva corporal e entra numa cetose e outros problemas metabólicos e deslocamento de abomaso por uma questão também de enchimento ruminal, isso pode acontecer comum, né, em vacas de leite. Pensando no bezerro, a problema de saúde principal é ele não conseguir mamar o colostro corretamente, não ter essa transferência de imunidade passiva, né? A cura correta do umbigo logo após o parto é extremamente importante.
E aí a gente tem que tomar cuidado de não interferir, principalmente em gado corte, com muita rapidez nesse processo, né? Deixar que essa relação materno-filial seja forte antes de intervir nessa feira, antes de ir lá cortar o umbigo ou querer identificar o bezerro. É importante deixar que se estabeleça primeiro essa relação entre a mãe e a cria, para você lá fazer o seu manejo correto dessa fase de nascimento. Bruno, aqui a gente leva informação para o produtor, o pecuarista e também para quem está na cidade, para quem não tem contato nenhum assim diretamente com o agro, mas para ter conhecimento de como que funciona da porteira para dentro. A vaca, ela só dá leite depois da primeira cria, é isso? A vaca ela dá leite após o parto, né? Então, ela antes de ter o primeiro parto, né, ela não está produzindo leite. Ela no primeiro parto, ela vai produzir leite. Depois desse bezerro vai ser desmamado, tem o ciclo de produção de leite. Aí depende, né? Se a gente está falando de vaca de cria, isso aí dura 305 dias, né? Se a gente estiver falando de vaca de corte, a gente está falando de um período bem mais curto de produção de leite. Né? A partir do quinto mês de vida do bezerro, praticamente o leite representa muito pouco da alimentação daquele bezerro. E logo depois ela entra em secagem, que a gente fala, né? Uma vaca seca, ela precisa produzir leite para se preparar para o próximo parto, para parir e continuar de novo a produção. Então depende dessa vaca de leite ou vaca de corte. Enquanto a vaca está amamentando, esse leite ele já é um leite que rende economicamente ou precisa fazer o desmame do bezerro para poder aproveitar esse leite? Perfeito. Na vaca de leite, a partir do momento que nasce o bezerro, né, tira-se o colostro, que é aquele leite que não é comercializado, e né, no período dessa produção de colostro, esse leite era separado, né, não é comercializado para o consumo humano. Mas a partir desse período, a vaca já começa a produzir leite para o consumo humano também. No caso de vaca de corte, né, todo leite é para bezerro, para cria, para que ele se alimente. A gente não utiliza o leite da vaca de corte para consumo humano, apenas das vacas leiteiras, né? Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Ô Bruno, quais os manejos então pré e pós-parto para as vacas primíparas? Pelo parto, a gente recomenda uma vacinação dessas fêmeas, né, no 8º mês de gestação, principalmente se na sua região tiver uma prevalência de coccidiose,
retrovírus, né? Fazer uma vacinação de doenças permanentes na sua região, porque a gente vai estar justamente enriquecendo o colostro para aquele bezerro que vai nascer. Então, você vacina a vaca no oitavo mês, ela vai produzir imunoglobulinas que vai para o colostro, que o bezerro depois vai mamar e vai se proteger daquelas doenças, criar anticorpos, né? Para aquelas doenças que estão naquele ambiente. Outra questão importante é manter as vacas bem boas, em lugar, né, com sombra, com água de boa qualidade, com boa alimentação e evitar o estresse desses animais, porque esses animais do pré-parto que são acarretados em estresse, seja por manejo, por transporte, por cachorros legislativos, que é muito comum nas propriedades, isso aí pode estressar o animal e interferir nesse momento crítico que é o parto, né? Principalmente as fêmeas muito jovens, né, que estão passando por isso pela primeira vez. E pós-parto, o importante é a gente deixar essa fêmea criar essa relação com o seu bezerro, né, pensando nas vacas de corte, para que o bezerro não reproduz rapidamente e cresça saudável. O Bruno, tem a vacinação, né, os medicamentos que são importantes. Agora, a nutrição balanceada é fundamental na preparação das novilhas, né? Sem dúvida, né? A gente só consegue fazer essa vaca conceber, essa fêmea conceber com 60% do peso vivo dela adulto, né? 60% do peso adulto, com uma boa nutrição. Se a gente não tem uma nutrição balanceada, essa vaca fica muito tempo dentro da fazenda e muito bem apanhar pela primeira vez e começa a prejudicar o retorno econômico da atividade. Da mesma forma, a partir do parto, é extremamente importante essa nutrição, porque o desafio da fêmea primípara em especial é muito grande, né? Como comentamos aqui, ela tem que crescer, continuar crescendo, criar o seu bezerro, produzir leite, se manter e entrar em evolução logo na sequência. Então é um desafio muito grande para ela. E só uma nutrição bem balanceada e correta é capaz de fazer com que ela chegue no escopo corporal adequado ao parto e que interfere bastante no seu desempenho futuro. Nós estamos falando aqui das vacas primíparas. O cuidado, o manejo, o desempenho dessa primeira cria pode influenciar depois na saúde, no desempenho das próximas crias do animal? Sim, pode sim, né? Dependendo da experiência que essa vaca tenha nesse momento, né? Se ela tem um problema metabólico muito forte, se ela tem a habilidade materna dela ser muito ruim, logo no primeiro parto a gente já começa a perceber. Essa é uma vaca que, se ela não cria logo na sequência, novamente, ou se ela rejeitou seu bezerro, né, logo após o parto, ela é uma vaca que pode já colocar na linha vermelha para retirar ela do banho, né? Porque se ela rejeitou aquele bezerro, o trabalho dentro da fazenda para manter aquele bezerro vivo e saudável é muito grande. Então, se ela recebe a sua cria, pensando em pecuária de corte, ela é uma fêmea que tem que ser descartada. E a tecnologia também ajuda aí no monitoramento da saúde reprodutiva? Com certeza, né? Existem algumas tecnologias hoje que é possível aplicar. No caso de vaca de leite, tem alguns colares, né, com sensores que identificam a movimentação das vacas para entender se ela já está entrando em cio, se ela já está conseguindo monitorar o movimento e a sua ruminação, né, para entender se aquela vaca está pronta para entrar em reprodução de novo ou não. No caso de vacas de corte, isso já é bem menos aplicado, né? Na verdade, bem difícil de aplicação, mas existem tecnologias de detecção, né, de prenhez, como ultrassom, né, que são extremamente recomendáveis, né, com bom técnico, para entender se aquela vaca ficou prenha, se não ficou, se ela tem algum problema fisiológico que impede essa eficiência reprodutiva do rebanho. Para encerrar, fala para a gente aí o que é a Conan, onde vocês estão presentes, onde vocês atuam. Legal, o Conan é uma empresa de nutrição animal, né, com muitos anos no mercado, né, nossas origens vêm desde a década de 1940. Hoje nós temos no Brasil todo, né, com vendas de produtos para nutrição animal, para corte, para leite, uma equipe extremamente qualificada, representantes comerciais espalhados por todo o Brasil, e estamos prontos para atender toda a necessidade dos nossos clientes, dos nossos amigos pecuaristas. Empresa brasileira. Empresa 100% nacional.
É isso aí, gerando emprego, renda, ajudando a fazer do Brasil o país do agro. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce, foi um prazer. Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram e você já sabe, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.